Será que esse mundo não é fantasia? Será que a gente não vive numa Matrix? No último vídeo, a gente falou sobre o Heráclito e o Parmênides, que eles estavam em conflito. Um falava que tudo muda, o outro que nada muda. Só que ambos eram incapazes de conhecer o mundo. Como é que fica? O Sócrates dizia que dava para conhecer o conceito, dedicou a vida a isso, e os sofistas falando que não. Vamos convencer as pessoas, é muito mais útil. Como é que faz então? Ora, agora vai começar a surgir dois grandes filósofos gigantescos, uns monstros sagrados, digamos assim. Platão, que foi aluno do Sócrates, e depois o Aristóteles, que foi o aluno do Platão. Ora, o Platão viu toda essa discussão, todas as dificuldades em que a filosofia já se encontrava, e ele vai falar, opa, calma lá, calma. O Parmênides tem razão? Tem. No quê? Em opinião ligada aos sentidos. Não é a opinião que alcança a verdade. E ele tem razão. A ciência, a episteme, está do lado da razão, do logos. Nisso ele está certinho. Mas o Heráclito parece ter razão também? Só olhar para o lado, claro que parece. Então como é que resolve? O Platão é um sujeito que escreve muito bem. E ele vai escrever um texto agora famosíssimo, que está lá na República, que é conhecido como a Alegoria da Caverna. Ele vai criar uma história para a gente entender o conceito que ele está tentando explicar. Aí ele vai dizer, imagina o seguinte, imagina que você nasceu numa caverna. Imagina, aqui na minha frente, onde vocês estão me vendo, é a parede da caverna. E eu já nasci acorrentado, as mãos acorrentadas, pés acorrentados e o pescoço acorrentado. De modo que eu não consigo fazer isso. É impossível para mim virar. Eu só posso olhar para cá, para a parede. Minha vida toda foi assim. E atrás de mim tem uma fogueira que ilumina. Eu vejo aqui a luz que a fogueira atrás de mim produz. E eu mesmo não sou incapaz de ver a fogueira, porque eu não posso fazer isso. Mas ela está lá, iluminando. E aparecem na parede algumas sombras. Sombras do quê? Produzida por imagens de objetos. Imagina, sei lá, um boneco de um cavalinho, um boneco de um cachorro, sabe? Representações desses objetos que, na frente da fogueira, geram uma sombra que eu vejo aqui nessa parede. Então eu vejo a sombra. Tudo que eu vejo é a sombra. A minha vida inteira foi olhando a sombra. O que eu vou pensar? Eu vou pensar que tudo que existe é o que eu estou vendo. Ora, não há razão para eu desconfiar dos sentidos. Os sentidos estão me mostrando um negócio. Eu estou vendo. Simples, não é? Faz todo sentido, ora. A vida inteira você olhou para lá, você nasceu olhando para lá. É claro que você vai acreditar nos seus sentidos, nos seus olhos, naquilo que você está vendo. Então o mundo para você é sombra. Ora, a gente já sabe que isso aí é sombra de uma imagem de um objeto. Mas aí acontece de um dia, por obra do destino, alguém se liberta. Aí essa pessoa faz o quê? Faz o que ninguém nunca fez até então. Olha para trás. Ele caminha na direção oposta ao que ele sempre esteve olhando. Ele vai perceber que aquilo que ele sempre acreditou que era o mundo real, não é. É sombra. E sombra de uma imagem ainda por cima. Ele falou, nossa senhora, estive enganado todo o tempo. E ele continuou o processo até que ele sai da caverna. Quando ele sai da caverna, o que acontece? Imagina, agora o mundo iluminado pelo sol e ele sai da caverna. Ele fica cego. Imagina, quando você está no cinema e liga a luz de repente. Cinema, aquela escuridão, liga a luz. Você fica cego por causa da luz. Mas é passageiro. Logo você volta a enxergar. E aí você enxerga de verdade. Você enxerga o mundo real. Você enxerga as coisas como elas são, iluminadas pelo sol. Ele vai falar, nossa, aquilo é um cavalo, não aquela sombra que eu via lá dentro. E ele fica impressionado.
Só que, será que ele vai embora e deixa todo mundo dentro da caverna preso para sempre? Não. É quase que um caráter educacional para ele. Ele faz o quê? Ele volta para a caverna. Para alertar aqueles com quem ele sempre vivia, falar, olha, vocês estão presos. Você não pode confiar nisso que você está vendo. Na verdade, isso aí são sombras causadas pela fogueira aqui atrás. O mundo mesmo está lá fora, iluminado pelo sol. É muito diferente, é muito mais vívido. Ele vai lá e faz isso. Ele tenta mostrar para essas pessoas que aquilo que elas achavam que sabia, elas não sabiam. Ora, as pessoas gostam, falam, muito obrigado. Fui enganado todo esse tempo, agora eu estou muito feliz de saber isso. Não vão. Elas vão ficar bravas, irritadas, incomodadas com o sujeito. Porque ele está desafiando aquilo que elas sempre acreditaram. O que elas fazem com ele? Matam o sujeito. Ele morre. Veja, quem é que o Platão tem na cabeça quando ele cria essa alegoria? O Sócrates, o professor dele. Ele vai dizer, foi exatamente isso que aconteceu com o Sócrates. O sujeito se libertou da caverna, voltou para dentro da caverna e tentou alertar as pessoas de que elas eram ignorantes, que elas não sabiam aquilo que elas achavam que sabiam. O resultado foi condenado à morte. Então o Platão tem na cabeça o mestre dele. Foi o que aconteceu com ele. Mas agora resta saber. A história é muito bonita, a gente entende que esse personagem que se liberta e volta é inspirado no Sócrates. Mas o que é a caverna? No que isso ajuda a entender o Heráclito e o Parmênides? Aquela disputa, o que isso tem a ver? A caverna, para Platão, é isso aqui. Sabe o mundo que a gente vive? Que a gente chama de mundo real? Esse corpo que você toca, a câmera que está aqui na minha frente, que eu acabei de tocar. Isso a gente chama de mundo real? Platão está dizendo, isso é caverna. Na verdade, isso daqui é sombra. Nossa! Isso aqui é ilusão. Isso aqui mal existe. Veja que ideia incrível. O sujeito está dizendo, isso que a gente sempre chamou de mundo real não é real. É ilusão. A gente está enganado, a gente está preso. Preso pelo quê? O que são as nossas correntes? Ora, o nosso corpo, os nossos sentidos. Eles fazem com que a gente fique preso a isso aqui. Só que isso aqui é falso. Imagina, a gente tem um monte de tipo de cavalo, não tem? Manga larga, quarto de milha, tem um monte. Ainda assim a gente chama de cavalo. Mas são diferentes. Por que a gente chama de cavalo? Veja, se a gente usa a mesma palavra para coisas diferentes, é porque a gente está entendendo que há alguma coisa que é igual em todos esses cavalos diferentes. Mas o Heráclito tinha razão, o Platão vai dizer. Aqui muda, não pode ter nada aqui. Aqui é sombra, é a sombra que você vê dentro da caverna. Então onde é que está esse negócio? Platão vai dizer, fora desse mundo. No mundo inteligível, que você entende pela razão. O mundo das ideias. E aí a ideia com I maiúsculo. Por quê? Ele está dizendo que existe a ideia de cavalo. Existe a essência de cavalo. Existe o conceito de cavalo. Aquilo que o Sócrates buscava, o Platão está refinando a resposta. Ele está dizendo, existe. O conceito de cavalo existe, um animal, um quatro patas, certas características. Existe isso. É por isso que a gente chama cada cavalo individual, que é diferente, de cavalo. Por quê? A essência de cavalo, isso que não muda, está fora. Não está nesse mundo aqui, está além. É um mundo suprassensível, além do sensível, que só pode ser atingido pelo intelecto. Lá está a ideia de cavalo. Então como é que esses cavalos aqui que são sombra existem? Porque eles participam como se tivesse uma pequena linha ligando esse cavalinho aqui que eu vejo à ideia de cavalo. A ideia de cavalo existe de verdade. Aquilo é o mundo real. Aqui é sombra do mundo das ideias. É por isso que existe. Por isso que isso aqui não se desfaz no ar. Igual no filme lá do Thanos. Por isso aqui não vira fumaça.
Por quê? Esse mundo de ilusões aqui, que mal tem ser, ele se garante aqui porque ele tem um pezinho, uma participação no mundo das ideias. O homem, o ser humano, por que ele existe? Ele também é sombra. E é só você olhar para o lado, as pessoas são muito diferentes. Ainda assim, a gente chama de ser humano. Onde é que está a humanidade? Nesse mundo? Não pode ser. Porque aqui é sombra, aqui tudo muda. Ah, mas existe? Existe. No mundo inteligível, no mundo das ideias. A ideia de humanidade. É como se fosse uma forma. A ideia é um padrão, é uma forma. É a partir dela que a gente pode dizer, se tiver animalidade e racionalidade, é um ser humano. É porque você participa dessa ideia que você existe. Então, o Platão está meio que conciliando o Heráclito e o Parmênides. O Heráclito tem razão de mudança, de algo que você não pode conhecer porque muda todo o tempo? Sim, é isso aqui. Um mundo sensível, essa caverna. Mas o Parmênides tem razão que alguma coisa permanece? Tem. Onde? No mundo inteligível, no mundo das ideias. Veja, a solução do Platão é absolutamente brilhante. Aqui muda? Claro! Mas isso é tudo? Não. O mundo inteligível, negócio que permanece, é estável. É o que garante que esse mundo de sombras aqui seja uma sombra de alguma coisa. Aí o Platão vai dizer, olha, o Sócrates tinha razão. Para sair da caverna, como é que se faz? Como é que você arrebenta as correntes? As correntes do sentido. Como é que você sai da doxa, da opinião? Fácil. Você tem que começar um processo dialético. Que começa com o quê? Com as imagens do sensível. Imagina, a gente acabou de nascer, você é bombardeado por imagens do sensível. Ah, sua mãe brinca com você, seu pai brinca com você. Você nunca tinha visto nada que estava dentro até outro dia, dentro da sua mãe. Ah, você acabou de entrar em contato com um cachorro, com um gato, com um passarinho, com a luz do sol, com folhas, flores. Veja, uma enxurrada de imagens do sensível. Esse é o ponto a partir do qual a gente começa. Imagina um sujeito na caverna vendo a imagem, a sombra. Mas é claro, esse é o começo. Com o tempo você refina isso. Você vai trabalhar com não só a sombra, mas lembra que tinha aquele bonequinho do cavalo que fazia a sombra? Agora você vai trabalhar com o bonequinho do cavalo. Você vai trabalhar com as realidades sensíveis. Você refina um pouco o seu pensamento. Imagina, é como se você estivesse vendo um quadro. Imagina um quadro de Paris. Nossa, um quadro lindo, você está olhando o quadro. Mas esse quadro é uma imagem de uma realidade sensível. De Paris. Será que não é mais interessante você, ao invés de ficar olhando só uma foto, um quadro de Paris, você olhar a própria Paris? É mais interessante e mais caro também. É disso que ele está falando. Você começa com a imagem? Começa. Mas depois você vai para a realidade. É a partir daí que surge a crença, por exemplo. A crença ainda é no reino da doxa, da opinião. Mas já é um pouquinho melhor do que ficar só com as imagens sensíveis. Mas aí você avança nesse processo dialético. Você entra no reino da ciência, da episteme. Quer dizer o quê? No reino do conhecimento. Aí o Platão identifica duas etapas, dois estágios. Ele vai dizer, primeiro é o conhecimento matemático. Fala, meu Deus, matemática? Que coisa chata. Eu sou de humanas, não entendo matemática. Platão hoje ficaria horrorizado com isso. Na escola do Platão estava lá, você não gosta de geometria, você não entra aqui. Por quê? Porque a matemática é a ciência, a disciplina mais afastada possível do mundo sensível. Você não precisa, quando você fala de triângulos, você não está pensando nesse triângulo específico. Você está pensando na ideia de triângulo. Por isso que se aplica a qualquer forma do mundo. Você pode calcular a área de qualquer triângulo nesse mundo. Porque você não está falando de um específico que você acabou de desenhar ali, não. Você está falando do triângulo em geral. É quando você faz aquela brincadeirinha, 3 laranjas mais 2 laranjas dá quanto? 5 laranjas. E se for 3 maçãs e mais 2 maçãs, como é que faz? Aí o cara fala, não sei, só sabia essa com laranja. Por que essa é uma piadinha? Onde que está a graça nisso? Ora, a graça está em que, quando você está fazendo uma conta matemática, você não está trabalhando com objetos específicos, você não está trabalhando com laranjas, você está trabalhando com números. O número, inclusive, para Platão, ele existe. O número está no mundo das ideias. O número tem realidade. Ele não é uma invenção da nossa cabeça. Ele existe. Por isso que a matemática é tão confiável.
Então o Platão está dizendo, ó, o primeiro passo é a matemática. E o segundo? Dá para chegar um pouquinho mais longe? Dá. Como? Com o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico trabalha com a intuição intelectiva. Sabe quando você percebe que, olha, uma pessoa não pode ser baixa e alta ao mesmo tempo? Claro, partindo do mesmo observador. Ela não pode ser A e não A ao mesmo tempo. É o princípio de contradição. É o tipo de coisa que é muito difícil demonstrar. Mas quando você fala, não, sim, claro, uma pessoa não pode ser uma coisa e a negação dessa coisa ao mesmo tempo. É um negócio que dá um clique, como se desse um tapa na sua cara. Você percebe na hora que, nossa, sim, essa é uma verdade. Isso é algo evidente, algo que não dá para deixar para lá. Isso bate na minha cara e fala, você entendeu, não é? Veja, essa intelecção é o ponto mais alto que dá para chegar do mundo das ideias. Não dá para chegar até lá. Por quê? Porque a gente está preso a esse corpo. Por Platão, o corpo é uma espécie de cárcere. Você está preso, ele te amarra aqui, ele te atrapalha. Aí você pode até perceber que, sempre que fala assim Platão, surge algum aluno falando, acho que o Platão estava meio noiado, hein? Acho que ele gostava de uma erva esquisita. Não gostava. E dá para entender porque que ele não gostava. Por que o Platão não poderia fumar maconha? Por um motivo muito simples. Quando você fuma maconha, isso faz o quê? Com que os seus sentidos fiquem aguçados. Você fica mais preso ao mundo. Ora, e o Platão quer sair do mundo. Então, não, o Platão não está drogado. Isso, inclusive, é contra a filosofia do Platão. Viu? Dá para explicar porque que ele não gosta de maconha. Não dá. O Platão, você não pode ficar preso a isso aqui. Isso é uma bobagem. Se você quiser conhecer, você tem que se afastar. Claro, sempre com limites. O Platão também vai conseguir explicar aquilo que o Sócrates falava, que ele fazia a pessoa parir a verdade. A verdade está dentro dela. Como é que a verdade está dentro dela? O Platão vai explicar isso com outro mito, com outra história, com outra alegoria. Ele vai dizer, olha, é como se um dia, quando estávamos fora do corpo, sabe, mortos, digamos assim, quando a nossa alma estava livre, não presa a um corpo, antes de a gente encarnar, sim, ele está falando em reencarnações aqui. Quando você estava fora, você contemplou a verdade. Só que você, por tomar uma água que te causa esquecimento, quando você volta é como se você não lembrasse mais. Mas pelo processo dialético, você vai se lembrando dessas verdades que você um dia vislumbrou. Então ele está dizendo que, sim, um dia a gente contemplou. Quando? Quando não estava preso a um corpo. Agora que a gente está preso a um corpo, não tem o que fazer. O máximo que dá é esse processo dialético. Veja que baita resposta. Então sim, esse mundo aqui muda tudo. Tem algo que permanece? Sim, um mundo inteligível. E isso dá pra gente conhecer. O sol, naquela imagem da caverna, para Platão é a ideia de bem, que é a principal ideia para ele. A ideia que brilha sobre todas as ideias, digamos assim. Mas aí você pergunta, então Platão conseguiu resolver? A gente conhece o mundo? Não. Platão não faz física, não faz química, não faz biologia, não faz ciência nenhuma. Por que ele não faz ciência? Ora, porque esse mundo para Platão não vale nada. Absolutamente nada isso aqui. Porque isso aqui é sombra. O que importa de verdade é olhar para o alto. Para o mundo das ideias. E o mundo das ideias não muda. Você vai ter um conhecimento intelectivo de lá. Então não, você não faz física. Não tem o que conhecer aqui. Aqui é só sombra. Veja. O Platão fez com que a gente ligasse cada vez menos para esse mundo aqui. E ligasse para um outro mundo. Um mundo das ideias. É isso que, séculos depois, o Nietzsche vai reclamar demais. Vai falar, olha, é aí que a filosofia fica doente. Mas um dia a gente chega em Nietzsche, fique tranquilo. Mas a resposta do Platão, então, não permite que você conheça o mundo e ele separou o mundo em dois agora. O mundo sensível, ilusão, e o mundo inteligível, o mundo real, que não muda. É onde ficam as essências. E isso impede que você conheça esse mundo aqui, porque não tem o que conhecer, só sombra. Será que, então, a filosofia travou aí? Não dá mesmo para você conhecer esse mundo? Será que não tem o que fazer? Tem. E a gente vai ver.
no próximo vídeo. Até lá! Você sabe já, não quer parecer um doido, ficar desatualizado, perder filosofia? Se inscreve no canal. Até lá!